Você não percebe o momento exato em que sua morte começa. Não tem explosão, não tem impacto, não tem uma parede invisível quebrando seu corpo. Você só olha pela janela da nave e vê as estrelas ficando estranhas. Elas não estão mais paradas no céu, estão se curvando. A luz delas começa a dobrar como se o espaço fosse feito de vidro derretido. O universo inteiro parece estar sendo puxado para um ponto escuro na sua frente. E esse ponto não parece uma coisa, parece uma ausência. Um pedaço do cosmos onde a realidade simplesmente desistiu de aparecer. Você tenta ligar os motores, tenta virar a nave, tenta voltar, mas já é tarde. A nave não está apenas caindo em direção a um buraco negro. Ela está caindo em direção a um lugar onde o futuro só tem uma direção: para dentro. E a pior parte é que, por alguns segundos, talvez você ainda se sinta vivo, consciente e inteiro. É isso que torna um buraco negro tão assustador. Ele não precisa destruir você de uma vez. Primeiro, ele rouba a sua saída. Um buraco negro nasce quando muita massa é comprimida em um espaço pequeno demais. A gravidade fica tão intensa que nada consegue escapar dali. Nem planeta, nem estrela, nem poeira, nem luz. E se nem a luz consegue sair, qualquer coisa que atravesse o limite certo desaparece para sempre do resto do universo. Esse limite se chama horizonte de eventos. Ele não é uma superfície sólida, não é uma casca, não é uma parede, é uma fronteira matemática. Antes dele, ainda existe chance de escapar. Depois dele, acabou. Não porque você está fraco, não porque sua nave é ruim, não porque falta velocidade, mas porque todos os caminhos possíveis passam a apontar para o centro. É como se, dentro do buraco negro, tentar fugir fosse o mesmo que tentar impedir o amanhã de chegar. Você pode correr, pode gritar, pode acelerar, pode apontar para qualquer direção, mas o centro ainda está no seu futuro. E agora imagina alguém observando você de longe. Para essa pessoa, sua queda seria completamente diferente da sua experiência. Ela veria sua nave se aproximando do buraco negro cada vez mais devagar, mais devagar, mais devagar, mais devagar, até parecer que você ficou congelado perto da borda. A sua imagem ficaria avermelhada, fraca, distorcida, como uma lâmpada morrendo no escuro. Isso acontece porque a gravidade do buraco negro mexe com o tempo e com a luz. Quanto mais perto você chega, mais difícil fica para a luz que sai de você escapar até o observador distante. Ela perde energia, fica mais vermelha, mais apagada. Para quem está longe, você nunca parece atravessar completamente. Você só vai sumindo. Mas do seu ponto de vista, a história é outra. Você não congela. Você não para no tempo. Você continua caindo. E talvez atravesse o horizonte de eventos sem sentir nada no exato momento. Nenhum alarme cósmico toca. Nenhuma placa aparece. Nenhuma linha brilhante marca o ponto sem volta. Você apenas passa. E quando passa, o universo inteiro muda de regra. Do lado de fora, espaço é espaço e tempo é tempo. Dentro do buraco negro, essas ideias começam a se embaralhar. O centro deixa de ser apenas um lugar distante. Ele vira o destino inevitável de tudo que entrou ali. Agora, a pergunta é: você morreria na hora? Depende do tamanho do buraco negro. Se fosse um buraco negro pequeno, formado pelo colapso de uma estrela, você provavelmente seria destruído antes mesmo de cruzar o horizonte de eventos. Porque a gravidade não puxaria seu corpo inteiro do mesmo jeito. Se você caísse com os pés primeiro, seus pés sentiriam uma força muito maior do que sua cabeça. No começo, seria só uma sensação de puxão. Depois, seu corpo começaria a alongar. Depois, a diferença de força seria tão absurda que seus músculos, ossos, órgãos e células não aguentariam. Você seria esticado como um fio. Esse processo tem um nome quase bobo para algo tão brutal: espaguetificação. O buraco negro transformaria você em uma linha fina de matéria. Não por corte, não por fogo, não por choque, mas porque a gravidade estaria puxando uma parte de você muito mais forte do que a outra. Seu corpo viraria um rastro, uma coisa que um dia foi humana, agora esticada pelo espaço. Mas se o buraco negro fosse supermassivo, daqueles que ficam no centro das galáxias, a situação seria ainda mais estranha. Porque nesses gigantes, o horizonte de eventos é enorme.
A diferença de gravidade entre sua cabeça e seus pés, no momento da entrada, poderia ser pequena o suficiente para você atravessar vivo. Você passaria pelo ponto sem volta ainda consciente. E isso talvez seja pior, porque você saberia que já não existe mais saída, mas ainda teria tempo para perceber. O céu atrás de você começaria a parecer cada vez mais deformado. A luz das estrelas seria dobrada. Galáxias poderiam parecer esmagadas em arcos brilhantes. O universo inteiro ficaria curvado, como se você estivesse olhando para ele através de uma lente impossível. Você não estaria apenas caindo em um objeto escuro. Você estaria caindo em uma região onde o próprio tecido do espaço foi amassado pela gravidade. E se esse buraco negro estivesse se alimentando, talvez você nem chegasse tão longe. Muitos buracos negros são cercados por discos de matéria, gás, poeira e restos de estrelas girando em velocidades absurdas. Essa matéria esquenta tanto que libera radiação violentíssima. Nesse caso, antes de ser destruído pela gravidade, você poderia ser queimado, esmagado ou irradiado pela região ao redor. Mas vamos imaginar o cenário mais limpo possível. Sem disco brilhante, sem jatos de radiação, sem matéria girando ao redor. Só você caindo no escuro. Você atravessa o horizonte de eventos. A partir desse ponto, qualquer mensagem que você tente mandar para fora nunca chega. Você pode ligar uma lanterna. A luz não escapa. Pode enviar um sinal de rádio. Ele não sai. Pode gritar. Ninguém ouve. Não porque o espaço está longe demais, mas porque o próprio caminho para fora deixou de existir. Você está dentro de uma prisão sem paredes. Uma prisão feita de geometria. Conforme você continua caindo, a gravidade vai ficando mais intensa. Mesmo em um buraco negro gigante, em algum momento a diferença de força entre partes do seu corpo começa a crescer. Primeiro, seus pés seriam puxados com mais força. Depois, suas pernas. Depois, seu tronco. A sensação deixaria de ser queda e viraria deformação. Seu corpo começaria a perder forma. Você seria alongado, comprimido dos lados, esticado em direção ao centro. Cada parte de você seguiria o mesmo destino de tudo que já entrou ali antes. Luz, gás, poeira, planetas, estrelas. Talvez civilizações inteiras que nunca saberemos se existiram. Tudo indo para o centro. E é aí que chegamos no ponto mais misterioso: a singularidade. A singularidade é o lugar onde, pelas equações da relatividade, a matéria foi comprimida de maneira extrema e a gravidade se torna infinita. Mas quando a física começa a falar em infinito, muitas vezes isso significa uma coisa: a nossa teoria chegou ao limite. A relatividade explica muito bem o comportamento dos buracos negros em grande escala. A mecânica quântica explica o mundo das partículas minúsculas. Mas no centro de um buraco negro, essas duas áreas precisam trabalhar juntas. E até hoje, ninguém tem uma resposta completa. Então, se você perguntar exatamente o que aconteceria com você no centro, a resposta honesta é: nós não sabemos. Talvez a matéria seja comprimida até um estado que ainda não entendemos. Talvez o tempo, como conhecemos, deixe de fazer sentido. Talvez a singularidade não seja realmente um ponto, mas algo que uma física futura vai explicar de outro jeito. O buraco negro é assustador justamente por isso. Ele não é só uma máquina de matar. Ele é um lugar onde o conhecimento humano começa a falhar. E pensa como isso é estranho. Durante toda a história, o ser humano olhou para o céu tentando entender o universo. A gente mediu planetas, calculou órbitas, descobriu estrelas, fotografou galáxias, mandou sondas para longe. Mas um buraco negro olha de volta para a gente com uma resposta silenciosa. Daqui para dentro, vocês ainda não sabem. E mesmo assim, ele não é um monstro mágico. Buracos negros não saem sugando tudo pelo espaço como aspiradores cósmicos. Se o Sol virasse um buraco negro com a mesma massa, a Terra não seria puxada instantaneamente para dentro. Ela continuaria orbitando do mesmo jeito, porque a gravidade à distância seria a mesma. O perigo real está em chegar perto demais. Perto o bastante para não conseguir escapar. Perto o bastante para que o tempo se deforme. Perto o bastante para que a luz perca. Perto o bastante para que o seu corpo vire matéria sem nome. Então, o que aconteceria se você caísse dentro de um buraco negro? Primeiro, você veria o universo se distorcer.
Depois, dependendo do tamanho do buraco negro, você seria destruído antes de entrar ou atravessaria o horizonte de eventos ainda vivo. Para alguém de fora, você pareceria desacelerar e desaparecer aos poucos. Para você, a queda continuaria. Depois do horizonte não haveria volta, e em algum momento a gravidade venceria completamente. Seu corpo seria esticado, rasgado e transformado em matéria caindo para uma região onde nossas melhores teorias ainda não conseguem explicar tudo. Mas talvez o mais assustador não seja a dor, nem a morte, nem a escuridão. O mais assustador é que, para o resto do universo, você simplesmente deixaria de responder. Sua última imagem ficaria presa, fraca, vermelha, quase apagada. Sua mensagem nunca chegaria. Seu corpo nunca seria encontrado. Sua história terminaria atrás de uma fronteira que ninguém pode atravessar e voltar para contar. No começo, você achou que estava olhando para um vazio. Mas um buraco negro não é vazio. É o contrário. É presença demais. Gravidade demais, massa demais, realidade demais, espremida até o limite. Ele é o lugar onde a luz perde a liberdade, onde o tempo deixa de ser simples, onde o futuro vira uma queda. E se um dia você caísse dentro de um, talvez seu último pensamento não fosse sobre morrer. Talvez fosse sobre entender, tarde demais, que aquele ponto escuro na sua frente nunca foi apenas escuridão. Era uma porta sem saída, e você já tinha passado por ela.